Olá, você. Bora falar sobre formadores de opinião? Vem comigo. Bem, minha gente, hoje falando sobre formadores de opinião, eu quero trazer à tona uma breve reflexão, muito importante, por sinal, sobre algo que diz respeito à minha vida, à sua vida, a todos nós. Formadores de opinião, gente. Para dar início, dando um pontapé inicial aqui nessa reflexão, falando que formadores de opinião ou formador de opinião é um termo que foi cunhado, foi trazido para nós não muito tempo atrás, até relativamente recentemente, pela grande mídia. E foi um termo muito abraçado com muito entusiasmo, muita alegria, muita simpatia por celebridades, pessoas da imprensa, jornalistas, pessoas do meio artístico, atores, atrizes, cantores, cantoras, jogadores de futebol e por aí vai, modelos também, por que não? Toda essa gente que nós conhecemos como celebridades. Mas há um perigo muito grande aí, minha gente, nessa questão do formador de opinião. Para a gente entender melhor essa questão, deixa eu aqui vou tentar de uma forma didática abordar essa situação toda, essa questão do formador de opinião, né? Opinião não tem mistério, né? Todo mundo sabe o que é opinião, embora talvez se você pedir para descrever, para fazer uma descrição em palavras mais elaborada, talvez alguém não saiba, mas basicamente todo mundo sabe o que é opinião, que nada mais é do que a nossa visão de mundo ou entendimento de particular de um assunto específico, qualquer campo do conhecimento que seja. Então, basicamente, essa é a opinião. É o entendimento que você tem. Opinião não é argumento, opinião não é fato, opinião não é evidência científica. Opinião é visão, é entendimento. Pode ser certa, errada, boa ou má, opinião é opinião. E é isso. Agora, e a questão do formador? Formador é um substantivo, lógico. Formador é aquele que forma. E o que é formar? Sinônimo de formar. Formar também de uma forma direta, clara, sem muito rodeio. Formar significa dar forma, construir, elaborar, fabricar, estruturar. Desse jeito. Então, aí a gente começa a entender melhor a figura do formador de opinião. Ou seja, formador de opinião é aquela pessoa a quem é dada, pelo menos até de uma forma subjetiva, uma pessoa a quem é dada a incumbência, o papel de formar, construir, elaborar, desenvolver, estruturar a visão de mundo, o entendimento de mundo, o entendimento de algo em particular. É aquela pessoa que vai construir a opinião dela mesma? Não. Aí que começa o perigo. Aí que temos um grande problema. É a pessoa que tem a incumbência ou recebe até sem perceber a incumbência de formar, construir, desenvolver, estruturar a opinião de outras pessoas. E aqui vem a questão crucial. Opinião não é algo pessoal, não é particular. Como é que a sua opinião ou a minha opinião é formada, construída, desenvolvida, elaborada, estruturada por uma outra pessoa? Pensa nisso. Veja o perigo dessa situação. Que não é uma situação hipotética, não. É uma situação real, é da real, da vida como ela é. Você já deve ter ouvido, nem que seja uma vez na vida, esse termo, formador de opinião. E o problema também é que tem muita gente, muita celebridade, muita gente famosa que adora ser formador de opinião, abraça isso com gosto tremendo e se apresenta como formador de opinião, como se estivesse desempenhando um papel importantíssimo, como se fosse uma responsabilidade da qual ela não pode fugir. Perigosíssimo, muito perigoso. Porque o formador de opinião é aquela pessoa que nós elegemos como alguém que vai pensar por nós. Sim,
Em termos práticos, é isso, não é nada diferente. O formador de opinião é aquela pessoa que ela vai construir o seu pensamento. E quando uma população, quando uma sociedade, ela elege os seus formadores de opinião, ela está abrindo mão daquilo que lhe é de direito e que é seu dever, formar sua própria convicção. Mas aí alguém diria, mas nós não sofremos influências? Sim, todos sofremos influências. Desde o momento em que viemos a este mundo até o momento em que vamos fechar os nossos olhos, estamos sofrendo influências todos os dias e de várias pessoas, em vários ambientes. Isso é vida em sociedade. Então, a influência você vai sofrer ou você vai também ser um influenciador. Você vai exercer influência. Mas daí a ser um formador de opinião é um abismo tremendo. E do influenciador para o formador de opinião, existe uma diferença que é muito importante. Conforme eu falei, nós muitas vezes, como sociedade, como população, elegemos os formadores de opinião. E isso tem uma razão muito óbvia, muito lógica, é um problema que está na raiz do ser humano. E esse problema que eu vou citar agora, ele é muito mais presente em sociedades subdesenvolvidas ou em sociedades em que a sua população não é devidamente politizada, consciente, madura, que é omissão. Sim, omissão. É quando você abre mão de pensar por si próprio, com a sua própria cabeça, de queimar os seus próprios neurônios, e você quer que alguém faça isso por você. E aí, nós elegemos um líder de uma banda de rock, uma modelo, alguém que participa de algum reality show, elegemos um apresentador de televisão, uma atriz de novela, uma modelo para ser nosso formador de opinião. Percebam o perigo, gente. Não estou aqui, na verdade, falando que a pessoa não pode ser um formador de opinião porque é uma atriz, ou porque é modelo, ou porque saiu de um reality show. Não, formador de opinião é um papel que não cabe a ninguém. Conforme eu falei, formar é desenvolver, construir, elaborar, estruturar. E a opinião é sua, é você quem constrói. É você quem faz isso. Para melhor entendimento, deixa eu fazer aqui uma breve analogia. Você vai olhar à sua volta, onde quer que você esteja, você vai perceber que o nosso mundo material, ele é repleto de coisas feitas, construídas, fabricadas. E essas coisas, elas dependem de componentes, peças, materiais. Agora, digamos que você seja o responsável por construir, elaborar, desenvolver, fabricar qualquer coisa que seja, desde uma casa, um carro, um celular. E você é o responsável por esta obra, por este produto. Você precisa do material para você fazer a sua obra, para você construir sua casa, para você montar um carro, para você fabricar uma mesa. Precisa de material, precisa de peças, de componentes, instrumentos, ferramentas, tudo isso você precisa. E o que essas coisas representam para nós? Estas coisas que eu falei, essas ferramentas e materiais, instrumentos, componentes, peças, são as influências. São as influências das quais você não pode escapar, as que são necessárias para nossa formação como pessoa. São essas influências que você vai sofrer ao longo da sua vida. Você precisa delas, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o produto final, a mesa, a casa, o carro, que você tem a incumbência de construir, de montar, de fabricar, é você que vai fazer isso, usando os materiais, as peças, os instrumentos, mas é você que vai construir, é você quem vai elaborar. Isso nos dá uma clareza maior em relação a essa ideia. A sua opinião é o produto final, é o material que você vai apresentar, é o produto que você está construindo, que você está montando, elaborando, construindo, desenvolvendo, estruturando, dando forma.
que você vai usar as influências, mas a montagem, a construção, a fabricação, dar a forma, dar corpo a isso, não é nenhum jornalista que vai fazer por você, minha gente. Não é nenhuma atriz de telenovela, não é um apresentador de um programa dominical. Não é o galã, não é o líder da sua banda de rock favorita. Não é ninguém, é você. Então, perceba o perigo dessa figura do formador de opinião, porque essa nossa responsabilidade acaba sendo tirada de nós e nós muitas vezes gostamos disso. Por quê, gente? Para você ser o formador da sua própria opinião, para você construir seu próprio produto, e aqui especificamente falando da opinião, do entendimento das coisas, da visão de mundo, isso requer pensar. Pensar dá trabalho. Pensar muitas vezes é chato, pode ser angustiante, pode ser até deprimente, mas é libertador e não tem como você fugir disso para ser um ser humano responsável, um cidadão, uma cidadã consciente, participativo. Você precisa disso. Não delegue essa função para ninguém. Você forma a sua própria opinião. Ela é sua e é você que forma, usando toda sorte de materiais e componentes, lançando mão de ferramentas, mas é você que vai montar. E para a gente entender como isso é perigoso, permita-me aqui nesse momento trazer um breve relato, um breve testemunho pessoal. Eu trabalhei em uma certa empresa, uma grande empresa, multinacional inclusive, e nós tínhamos ali uma gama imensa, enorme de clientes, do mais alto ao mais baixo nível econômico. Desde o anônimo, zelador de prédio, até presidentes de corporações e artistas, celebridades. Num dado momento, numa situação, nós tivemos um certo entrave com um cliente nosso, porque ele estava solicitando, ele estava pleiteando algo que ele dizia que era seu por direito, ele queria porque queria, e bateu o pé, e era uma coisa totalmente ilógica, absurda. Não fazia sentido. E ele não era inocente, ele era uma pessoa, ele é um homem, ele era uma pessoa, está vivo ainda, uma pessoa culta, esclarecida, de nível superior. Não é nenhum ignorante no sentido acadêmico falando, no sentido de conhecimento das coisas. Então era má fé, ele foi mal educado, antiético na sua postura em tratar conosco e desonesto pleiteando uma coisa que ele sabia que não tinha direito. Mas sabe qual foi o argumento dele? O que ele usou em seu favor? Ele é um formador de opinião, gente. Sim, foi isso que ele usou a seu favor. Ele falou assim com a pessoa que tratava do assunto diretamente com ele, que representava a empresa, ele, em tom de ameaça, bem desafiador, bem abusado mesmo. Olha, eu sou um formador de opinião, vocês não brinquem comigo. Se eu não tiver minha solicitação atendida, amanhã mesmo eu lanço um artigo no jornal falando de vocês e vocês vão ver quantos clientes vocês vão perder e quantos vão deixar de serem clientes, quantos vão desistir. Isso internamente foi tratado de uma forma muito delicada, né? Porque quer queira, quer não, ele acaba trazendo uma consequência, infelizmente, para uma empresa. Isso foi tratado internamente de uma forma diferenciada. Assim foi dito internamente, olha, o que ele quer é absurdo, é ilógico, ele está sendo desonesto, enfim, mau caráter. Mas vamos atender, é um caso isolado, porque senão ele pode trazer consequências. Você está entendendo? Então, o que acontece? Você, sem perceber, sem notar, sem sequer desconfiar, quando você elege um formador de opinião, alguém que para pensar no seu lugar, para se posicionar por você, para construir a sua opinião, construir um produto que é seu, essa pessoa, ela usa você como instrumento de ameaça, como uma arma, como moeda de troca, usa você para barganhar, conforme este jornalista fez, por questões muito óbvias, questões éticas, até para minha própria segurança. Eu não vou dizer aqui quem é,
não tem cabimento. Apenas quero me deter aqui no fato em si, não na pessoa. Então percebam o perigo. Então essa pessoa, quando toma essa atitude, e ele de muito bom grado, muito orgulhosamente, eu sou um formador de opinião. O que ele quer dizer com isso, de forma velada e indireta, mas o que ele quer dizer é isso mesmo, é o seguinte: olha, gente, eu sou formador de opinião, tá? Eu tenho um bando de seguidores, um monte de gente que não gosta de pensar por si mesma e delega essa função para mim. Eu penso por eles. Então, não importa a versão dos fatos, não importa a realidade, eu vou dizer, eu vou jogar algo e eles me seguem. Eu penso por eles e eles vão na minha onda. Eles são meus fantoches. Eles são minha massa de manobra. Eles estão na minha mão. Eu vou jogar eles contra vocês. E vocês vão ver só o que vai acontecer. Isso, gente, essa é a realidade. Isso que acontece. Então você perceba que é um problema que é muito maior do que se possa imaginar. Muito maior. E aqui não é fantasia, né? Devaneio é aqui uma coisa muito realista, coisa de bastidor e coisa que influencia nosso dia a dia. Portanto, pensa nisso. Você pode ser um influenciador, você deve ser. Você vai sofrer influências, mas olha, vamos fazer aquilo que a gente já ouviu falar muitas vezes. Vamos usar o filtro. Influências virão. Você sofrerá influências. Você tem nessa vida, nessa grande bancada onde você organiza as coisas, onde você fabrica o seu produto, você tem várias peças, componentes, materiais, instrumentos e ferramentas para você montar o seu produto. Mas nessa bancada chamada vida, é você que vai escolher cada material, cada produto, cada instrumento, cada peça, cada componente, e é você que vai construir, é você que vai dar forma. É você que dá forma. É você que molda, você que estrutura, é você que fabrica, porque a opinião é sua. Diga não ao formador de opinião. Assuma a sua responsabilidade. Como cidadão, como cidadã, como membro de uma sociedade que precisa da nossa participação. Não de forma passiva, assistindo, contemplativa, mas atuando. Não emprestando aquilo que é seu para outro usar. Use você. Você pode até, entenda isso, você pode até fazer um esforço para ver o mundo com os olhos de alguém em dado momento, para você entender a posição, a visão de mundo de alguém, até para uma coexistência pacífica, para você se integrar ao meio, à sociedade. Mas a sua visão é sua visão. Não enxergue o mundo com os olhos dos outros. Não deixe que formem a sua opinião. Ela é sua. Pensa nisso. Bem, eu sou Rogério Lázaro. Este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.